Sejam muito bem-vindos ao canal Podcast Mesa de Debates, né? Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, né, dar continuidade à nossa programação, né, do dia, né? Hoje, né, fazendo a entrevista, na verdade era para acontecer ontem, né? Mas o importante é que a entrevista vai acontecer. Hoje eu estou aqui com a Ana Paula, né? Ela que é da Cozinha Solidária, né, para a gente conversar um pouco, né, sobre esse projeto e também, né, sobre a fome que, né, que está assolando o nosso país, né? Então, tudo bem, Ana Paula? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme, boa tarde. Meu nome é Ana Paula Ribeiro, eu sou coordenadora nacional do MTST e também das Cozinhas Solidárias. Agradecer o convite e boa tarde a todos e todas. Então, vamos lá. Então, eu queria, então, já para a gente começar o nosso papo, né, para a gente conversar um pouco, né, sobre o que é a cozinha solidária. Bom, a Cozinha Solidária é um projeto idealizado pelo MTST, pela Coordenação Nacional do MTST, e que pretende abrir cozinhas em todos os estados onde a gente tem atuação, onde a gente faz luta por moradia, né, que não necessariamente é nas ocupações, mas nos bairros onde nós temos trabalho, entrada, parceiros com associações. Então, a gente, ou até mesmo um lugar que a gente consiga construir a cozinha. A cozinha é um projeto centralizado, né, que é financiado por uma plataforma online, então por doações, também por editais que a gente disputa, por voluntários, ativistas, pessoas que querem ajudar. Então, a Cozinha Solidária ela é 100% bancada, financiada aí por doações, e a ideia é que a gente tenha uma organização que consiga minimamente entregar 100 marmitas diárias. Então, nós temos hoje 21 cozinhas que estão entregando pelo menos 100 marmitas de 5 a 6 dias na semana. Tem cozinha que entrega 150, tem cozinha que entrega 200, mas a ideia é que cada cozinha consiga, no mínimo, entregar 100 marmitas diárias, né? Então, as pessoas vão buscar esse alimento, e a cozinha também se pretende criar vínculo com o território. Então, a gente não entrega só alimento, a gente entrega alimento, a gente faz atividade com as crianças, com os adolescentes, com os adultos que frequentam a cozinha. Então, a gente faz rodas de conversa, roda de gestante, a gente faz atendimento jurídico, atendimento de saúde, enfim, uma série de atividades que a gente faz daquele espaço um lugar também para a comunidade. Muitas das nossas cozinhas também têm internet, que é um assunto que a gente tem levantado também sobre a democratização da internet, um núcleo de tecnologia do movimento tem desenvolvido possibilidades das pessoas usarem essa internet dentro da cozinha, e temos as hortas solidárias. Toda cozinha tem a ideia de ter uma horta de pequeno e médio porte, né? A gente hoje tem algumas hortas que são um pouco maiores, em Boa Vista, em Roraima, ou em Maceió, né, que também tem ajudado a levar vegetais, né, para a cozinha. E a ideia da cozinha é essa, assim, a gente tem 21, a ideia é a gente concluir o projeto com 26, né? Então, a gente está próximo disso já. Até o final do ano, a gente inaugura essas 26. Ô, Ana, eu estou acompanhando aqui, né, que, né, em pleno no país onde que as pessoas comem, estão na fila do osso. Inclusive eu queria que você comentasse sobre a sua opinião a respeito disso, né, que o governo do Bolsonaro está querendo tirar a cozinha do solidária do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo? Bom, a cozinha do Rio Grande do Sul, ela foi uma ocupação. A gente ocupou um espaço que estava completamente abandonado, jogado lá, sem nenhuma função social.
a nossa turma foi lá, ocupou, e durante 18 dias ali foi, assim, foi muito mágico ali o que aconteceu, né? Todo o bairro, a cidade inteira se movimentou para ajudar a Cozinha Solidária de Porto Alegre, ali na Rua da Azenha, e é um espaço da União, né? E está na lista daqueles locais que vão ser vendidos aí, ser desestatizados, né? Que eles têm falado. Então, é um espaço da União, a gente está em negociação ainda para conseguir retomar o espaço, para dar função social a ele, mas isso está na justiça, né? A gente foi despejado, na verdade, tem 15 dias que isso aconteceu, a gente está fazendo a comida num espaço cedido e entregado ali na Praça Princesa Isabel, no centro de Porto Alegre. A gente está se reorganizando para achar um lugar fixo, né? Estamos negociando para ver se a gente consegue voltar, mas também procurando ao mesmo tempo, porque não dá para ficar com essa pendência, né? A gente tem cozinhado e entregado na rua, mas essa situação, o Bolsonaro, a União, não quis abrir negociação, porque não acredita que o país esteja no estado que está, né? Tem aí sugerido fazer uma bolsa, substituindo a Bolsa Família aí, para poder conseguir seus votos para o ano que vem, que a gente sabe que isso tem prazo de validade, né? Não é um projeto para que, de fato, as famílias saiam da miséria. Pelo contrário, isso é um projeto só eleitoral, todo mundo vê isso, né? Enxerga isso, estourou aí o teto de gastos para poder fazer isso. Então, foi despejada, sim, a nossa cozinha, mas a gente está retomando aos poucos aí, e com certeza vamos ser vitoriosos lá em Porto Alegre. Agora, em relação aos ossos, assim, a gente precisa rever muita coisa, sabe, Guilherme? Porque se a gente chega, né, com uma sociedade que precisa, né, buscar ossos para comer, eu tenho visto coisas horrorosas, não é só osso, é carcaça de frango assado, vendido o resto da carcaça, cabeça de peixe, pé de galinha, e assim vai, né? E assim vai. Então, assim, a gente precisa rever, né, a nossa sociedade, os nossos valores, qual é o projeto de sociedade que está sendo imposto e colocado para a gente. Eu acho que a gente tem que repensar muita coisa aí, não só na questão das urnas, em quem a gente vota, mas também como a gente se organiza internamente na nossa sociedade para que os nossos não cheguem a essa situação, né? Então, eu acho que quando a civilização chega nesse ponto, é porque muita coisa deu errada. Muita coisa deu errada. Quando a parte da nossa sociedade passa fome, é porque a gente não está conseguindo fazer o arroz com feijão, né? Esse que é o grande problema, assim. Ô, Ana, né, existe, tem vários projetos, né, de doação de comida, né, no Brasil, né? Muitos projetos com fim com mais assistencialista. Qual que é a diferença, né, entre, né, a cozinha solidária e esses projetos assistencialistas, que muitas das vezes é ligado à igreja, né? Tem alguma coisa que se difere aí? Sim, as cozinhas solidárias são feitas por pessoas, trabalhadores e trabalhadores que estão na base, né, da sociedade. São pessoas pobres da periferia que estão arrecadando e fazendo alimento para essas mesmas pessoas pobres da periferia. Então, é uma solidariedade de classe, né? Entre nós da nossa classe. Então, é nós ajudando os nossos. Então, isso e feito de maneira sem nenhuma cobrança, sem nenhum tipo assim, de retorno que haja eu só te entrego alimentos se você me der isso aqui de volta. Não, né? A nossa relação ela é horizontal dentro desse espaço. Então, não estamos acima dessas pessoas fazendo caridade ou algo assistencialista nesse sentido. Eu acho que tem organizações que agem dessa maneira, que por exemplo, só entregam alimentos no dia de Natal ou em datas, né? Que eu acho que tem essa relação de meio que
tentar aliviar um pouco o seu peso, né, de seus valores, assim, que eu acho que, assim, precisa continuar existindo, porque também tem muita gente que depende disso. Agora, acho que a grande diferença nisso é que a gente tem se organizado, né? A gente tem criado um projeto para que isso não aconteça mais, né? A gente quer que as pessoas dentro da cozinha, elas entendam porque elas estão passando por isso. Então, a gente faz todo um trabalho de conscientização, por que existe a cozinha solidária, por que elas estão passando fome, por que uma parte da nossa classe está com essa dificuldade, não consegue comprar o básico, né, para poder se alimentar e sobreviver, e como a gente pode sair dessa junto, né? Muitas pessoas dos bairros se envolvem na cozinha porque querem ajudar também, muitas vezes não tem 1 quilo de alimento para entregar, mas quer ajudar montando a marmita, arrumando, ajudando ali na fila, passando álcool gel, garantindo a máscara, e assim por diante, né? Vai se envolvendo nesse projeto solidário também como voluntário. Então, quando o projeto é feito entre essas pessoas, né, que é do mesmo grupo, aí não há assistencialismo, aí é solidariedade de classe mesmo. Perfeito, Ana. E já que você citou essa questão da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia ainda está prevalecendo, por mais que, né, pelo menos na minha avaliação, os casos diminuíram por conta da vacinação, né? Mas aí eu te pergunto, né? Como que está sendo aí, né? Fazer, né, a questão do distanciamento, né, cuidar para o pessoal usar a máscara, né, a questão de lotação, né, do ambiente também, que conta bastante. Como que vocês estão organizando em relação a isso e quais estão sendo as dificuldades? Então, Guilherme, é bem notório, né, que na periferia a questão dos protocolos foram bem mais difíceis de ser praticados, né? Primeiro porque as pessoas precisavam trabalhar, precisavam sair de casa, né? Muitas delas não tinham como garantir o seu almoço, sua janta, como sustentar suas famílias, pagar aluguel e tudo mais. Então, na periferia, isso foi muito mais difícil. Para um movimento, isso foi uma responsabilidade em dobro, né? Porque a gente, estando na periferia, a gente também não podia, só porque a gente estava ali, também todo mundo aderir ao não aderir aos protocolos. Pelo contrário, a nossa responsabilidade dobra, né? Então, esse trabalho de falar, ó, precisa usar máscara, precisa usar álcool, precisa lavar a mão, precisa ter distanciamento, para a gente foi um trabalho assim que não parou e não parou até hoje, assim. Então, a gente fica muito em cima disso, porque a gente sabe que as grandes vítimas da pandemia foram as pessoas pobres da periferia, né? Então, esse trabalho nosso foi incessante e continua sendo. E para as cozinhas, a gente tem levado isso muito à risca, né? Então, a gente abriu a primeira cozinha em março desse ano, e até hoje as pessoas só vão lá para pegar o alimento e vão embora para suas casas, né? Ou vão se alimentar em outro lugar. A gente não tem criado o espaço do refeitório, que essa era a ideia original, né? Que as pessoas comam lá, convivam lá, criem vínculo com a cozinha. Essas atividades extras que a gente faz com número de pessoas, né? Com número mínimo de pessoas, com distanciamento, né? Com os protocolos, para que a gente também possa segurar o mínimo de alguns direitos, né? Que essas pessoas elas têm. Então, a gente tem feito isso com o máximo rigor, assim. Estamos pensando para o ano que vem rever essa coisa dos refeitórios, diminuindo aí, claro, o número de vítimas e a pandemia mais controlada, a gente quer rever isso e, de fato, abrir para que as pessoas fiquem lá. Mas até o final do ano a gente não vai abrir, não, assim, só para a entrega dos alimentos. Perfeito, Ana. E o projeto conta com alguma ajuda do Estado ou alguma organização estatal ou é um projeto totalmente independente? Então, Guilherme, a gente gostaria muito de ter alguma ajuda, viu? Mas hoje a gente não tem
ajuda de nenhum órgão de nenhuma esfera, né, de governo. Teve um município de São Cristóvão que cedeu um espaço para a gente lá em Sergipe. Teve também lá no DF, também cederam um espaço para a gente construir, e, por vezes, algumas secretarias de direitos humanos entregam alimentos para a gente, né? E que a gente sabe reconhecer, e é sempre muito bom quando vem essa ajuda. A gente não nega ajuda quando vem de município, do governo do estado ou do governo federal, né? Mas é que não vem mesmo, né? Não acontece que não tem uma política que nos ajude, né? Então, de fato, essa não foi uma prioridade dos governos para diminuir esse problema, né? Quando a gente viu, foi muito atrelado essa questão da pandemia, né, com muitos limites, assim. Então, por exemplo, hoje, o que aconteceu durante o período de 2020 e 2021, até metade de 2021, hoje não diminuiu bastante, né? Entrega de cesta básica, até as próprias doações, né? Que eram feitas para ONGs ou para movimentos como o nosso, a gente já viu uma queda bastante acentuada assim, de doação. Né? O que a gente tem realmente é essa plataforma, o Apoia-se, né? Apoia-se Cozinhas Solidárias, que ali as pessoas fazem doação do quanto elas podem, né? Então é aí que a gente tem conseguido, como eu falei, através de alguns editais, né, que tem voltado para o Brasil por conta da gente ter voltado para o mapa, e está voltando ainda, né, não está completamente, mas voltando para o mapa da fome, e parceiros, né, movimentos do campo que ajudam, voluntários que fazem arrecadação das suas famílias, amigos, tal, e que levam para as cozinhas. Mas ajuda mesmo de governo a gente não tem tido, não. Ô, Ana, nós estamos acompanhando aqui, né, cada dia que passa, né, o preço dos alimentos sobe, né, e com esse último aumento aí, por exemplo, do combustível, muito provavelmente vai impactar aí no prato aí do trabalhador. Aí eu queria te perguntar, assim, né, perante esse, né, aumento, né, do preço dos alimentos que a gente está acompanhando, o óleo que até um tempo atrás custava R$ 2, agora custa 7, né? Qual que está sendo a dificuldade de manter esse projeto, de estabelecer essa meta que você disse aí, de entregar 100 marmitas, né, por dia? Qual que estão sendo as dificuldades? Olha, a dificuldade foi desde o início, né? Porque foi uma crescente os preços, né? Então a gente não imaginaria quanto que isso ia, assim, totalizando as cozinhas, quanto que isso ia impactar, né? É um projeto muito importante, ousado, fundamental para a conjuntura de agora, mas é um projeto muito caro também pelos elementos que você colocou, o gás, a gasolina, os alimentos, botijão de gás, né? Tudo muito caro. A gente, por exemplo, não utiliza carne vermelha nas nossas marmitas, né? A gente tem dias que a gente só coloca vegetais, por exemplo. Então, são táticas que a gente tem usado para driblar aí esse orçamento que é muito caro, né? Então, só que é uma marmita que a gente preza pelos nutrientes, né? Então, a gente tenta manter uma alimentação aí equilibrada, né? Mas é isso, assim, a cozinha, dentro do Fome Zero, teve iniciativa, tinha isso como um dos elementos, né, de combate, só que elas não conseguiram se sustentar por isso, pela organização pela disciplina que tem que ter, né, e é um projeto muito caro, né? Então, a gente tem corrido aí, pedindo ajuda de todo mundo, mas, enfim, a gente não tem prazo de validade para acabar com as cozinhas. A gente quer continuar isso como um projeto sem data para acabar, né? Então, vamos driblar aí, vamos continuar pedindo, vamos continuar arrecadando para continuar o projeto e
E eu acho que é um projeto que tende a extrapolar os limites, né, do MTST. Tem muita gente já se organizando para fazer alimento para entregar nas comunidades próximas de casa, né? Então, é um projeto que tem, assim, uma vida muito grande, porque todo mundo quer participar, né? Muita gente quer ter uma cozinha solidária. Então, é um projeto que a gente tem dado muito as mãos uns para os outros, assim, para conseguir se manter. Mas é isso, o que você falou é fundamental. O preço das coisas, dos elementos que a gente utiliza para deixar uma cozinha em pé, são hoje os que estão dizendo aí que estão mandando nessa inflação, né? Então, é de fato fundamental a solidariedade nessa conjuntura. Sim. Agora, a respeito da questão, né, dos alimentos, né, e também, né, digamos assim, a questão, né, da qualidade também, né? A gente sabe que um dos problemas que nessa pauta é a questão dos agrotóxicos, né? O uso de coisas, né, tanto em animais, tanto em vegetais, que acaba, né, estragando com a saúde de quem ingere a comida, né? Como que vocês organizam essa questão, né? Vocês têm uma seletividade de qual alimento pegar, qual alimento não pegar? Então, isso é uma preocupação que a gente tem. No entanto, a gente sabe que esses produtos que são livres, completamente livres de agrotóxicos também, não tem nenhum tipo de subsídio, né? O que encarece também. A gente tem buscado o equilíbrio, Guilherme, vou te falar, assim, a gente tem buscado muito os parceiros do campo para a gente conseguir minimizar esses efeitos, né? Então, assim, a gente tem, é claro, uma promoção gigantesca no mercado que, por exemplo, uma promoção de arroz que de vez está 25, está 15. Não tem como a gente não comprar, porque a gente tem muitas cozinhas, né? Então, a gente tenta achar esse equilíbrio, assim, porque é aquilo que a gente... É a frase do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, e muitas vezes é esse o alimento que a gente tem que fazer. Nossa prioridade é matar a fome, né? E aí eu acho que a busca com parceiros do campo é essa, assim, a gente conseguir conquistar mais espaço para esses movimentos conseguirem vender a preços mais baixos para que a gente também consiga consumir, né? Porque, infelizmente, os alimentos agroecológicos, né, sem venenos, eles ainda têm a limitação para chegar na periferia, né? Que é a limitação do preço. É um ótimo alimento que a gente tem utilizado muitas vezes na cozinha, a gente tem recebido alimentos dos pequenos agricultores, dos sem terra, mas a dificuldade é de substituir completamente por esse alimento que a gente compra no atacado, né? Que sai mais barato, e aí a gente consegue equilibrar isso no nosso orçamento. Mas a ideia é sempre buscar esse equilíbrio aí e garantir sempre alimentos sem veneno. Maravilha. Né, agora, em relação à questão do MTST, né, a gente acompanha, né, uma criminalização de todos os movimentos sociais, e o MTST, não, infelizmente, não está fora dessa lista, né? E eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a importância desses projetos para mostrar para a população que quem são realmente os movimentos sociais que são criminalizados? Então, o MTST ele só existe porque um direito básico fundamental, que é o direito à moradia, ele não existe no Brasil, né? É um direito que virou uma mercadoria, né? E que, assim, é visto como algo de fato que só pode ter uma casa quem trabalha muito e quem consegue pagar por uma casa, né? Então, a pandemia também trouxe isso de maneira muito violenta, né? Muitas pessoas despejadas, muitas pessoas que nunca moraram na rua estão morando, né? Então, assim, o MTST, ele existe porque não existe moradia garantida para todo mundo, né? Hoje, no Brasil, existe mais espaço desocupado do que sem teto, né? Então, a gente teria condição de colocar todas as pessoas debaixo de um teto
e ainda ter espaço livre para fazer equipamentos públicos, equipamentos para democratizar uma série de equipamentos urbanos que não existem em vários bairros, né? Então, assim, o MTST ele é criminalizado porque existe uma ideia, né, que isso vem desde os anos 70, que todo mundo precisa ter uma moradia própria pagando, né? Não é uma moradia própria subsidiada, não é uma moradia própria através de projetos e programas sociais, não, é uma moradia própria, você pagando do seu bolso 200, 300, 400 mil numa moradia, né? E respeitando a lógica que a cidade impõe, né? Então, assim, se você morava num bairro humilde e lá chegou um metrô, você vai lidar com um ambiente que vai se transformar, muitas vezes vai encarecer, na maioria das vezes encarece, aí tem um metrô, aí abre um shopping, aí quando você vê, você não consegue mais fazer uma compra, você não consegue mais comprar um nada ali, né, naquela região, porque não é mais o bairro anterior que você conseguia se sustentar, né? Então, essa é a disputa aí que o capital faz, né, com as pessoas em relação à moradia, e o movimento é criminalizado porque a gente briga para que todos tenham moradia, né, que o direito seja garantido, né, e que haja meios para que as pessoas possam comprar, né, e não aceitar que é só através do financiamento do banco, só quem tem dinheiro pode comprar uma casa. Não, a gente briga para que o Estado intervenha, construa e essas pessoas consigam pagar, né? Então, num valor adequado e justo ao salário que elas têm. Então, é fundamental movimentos como o MTST, porque a gente retoma toda uma discussão para que serve o Estado, para que serve quem que garante os nossos direitos, né? Então, é criminalizado porque a gente já teve muitas conquistas, né? Então, é uma fórmula que é difícil, é árdua, é uma luta dura, mas que dá certo. Então, o movimento é criminalizado de diversas formas, porque quem é dono da terra na cidade não quer fazer com que ela tenha sua função social aplicada, né? E quem constrói essa dinâmica de especulação imobiliária não aceita que o pobre more num lugar que seja adequado, que seja central, que seja perto de tudo e que garanta um ir e vir, cultura, que tenha acesso às coisas, né? Então, o movimento é muito criminalizado porque discute mesmo, implica no que esses donos de terra gostam de guardar aí, que é a sua terra ganhando valor. E Ana Paula, além da Cozinha Solidária, existem outros projetos sociais que o MTST está envolvido, desde questão de uso de máscara, álcool gel, campanha de roupa, né? Tem alguma outra campanha que o MTST está envolvido? A gente faz essa luta por moradia, a gente tem as cozinhas solidárias e a gente também tem projetos relacionados a desenvolvimento de tecnologia e também cursinho popular Teresa de Benguela, né? Então, a gente tem aí... e tem um outro projeto que é muito interessante também, que é o Contrate Quem Luta. Então, a gente organiza o nosso povo num aplicativo e eles oferecem lá o trabalho deles, né? Como se fosse uma espécie de agência de emprego ali, que a gente faz a ponte entre a pessoa que é do movimento e tem um serviço para prestar e alguém que quer esse serviço. Então, a gente tem esse leque aí de atuação. Certo. E existe algum critério, né, para a pessoa pegar alimento, tipo questão de renda ou não? Como que funciona? Vocês têm costume de privilegiar, por exemplo, quem está desempregado ou que está ganhando menos de um salário mínimo ou não? Então, a Cozinha Solidária faz um cadastro, né, para a gente conhecer mesmo as pessoas que frequentam a cozinha, né, para a gente ter um perfil de quem frequenta.
e, dependendo do caso, a gente também acompanhar a família. Mas a gente não nega comida para ninguém, não, Guilherme. A gente, é isso, assim, o único critério é chegar até esse número de marmita que a gente entrega. Mas a gente percebendo que há algum tipo de injustiça, né? Pessoa que pega e vai vender a marmita, se a gente percebe esse tipo de coisa, a gente intervém. Mas, geralmente, como a gente está em bairros muito pobres, periféricos, isso é mínimo, assim, a chance de acontecer de uma pessoa que não precisa estar lá pegando, a chance é mínima, assim, né? Então, isso não é uma coisa que nos preocupa, não. Então, o critério é respeitar esses protocolos aí de higiene, de combate aí a essa pandemia e, enfim, respeito ali, né? Porque muitas vezes a pessoa está numa situação de muito desespero, tal, mas é tudo muito tranquilo, assim, a gente não tem enfrentado nenhum problema, não, viu? Maravilha, Ana. Outra questão que eu queria te perguntar é assim, e uma pergunta mais política, né? Como que isso, né, iniciativas como essa que o MTST, o Movimento Sem Teto, tem adotado, como que isso está colaborando aí para as organizações, para as mobilizações pela derrubada do governo Bolsonaro? Então, Guilherme, as cozinhas, a gente tem feito um trabalho bem delicado, sabe? Porque é uma situação que as pessoas chegam de bastante vulnerabilidade, né? Quando elas chegam nas cozinhas, é para tratar de uma situação que muitas vezes ela enxerga como um ato falho dela, né? Que ela está falhando em alguma coisa, não está conseguindo se alimentar, conseguindo trabalho. Então, ali é um espaço bem delicado, assim, né? Então, a gente tem conversado aos poucos com as pessoas, né? Então, tentado levar esses tipos de debate de maneira bastante, como posso dizer, bastante delicada, né? Porque muitas vezes ela não consegue fazer essa ligação, né? Entre uma coisa e outra. Mas a cozinha tem essa tarefa também, né? Porque ela não está ali só para entregar o alimento, ela também a gente costuma dizer que é um alimento político, né? Que é um alimento não só para a barriga, mas para a alma também, né? Então, a gente também tenta alimentar esse vazio que muitas vezes esses bairros estão inseridos, né? Ou numa lógica de tomar lá da cá com certos políticos que estão do território, né? Então, a gente tem feito esse debate com bastante tranquilidade, né? E na medida que as pessoas se sentem à vontade para ir, elas vão sim, viu? A gente já teve algumas famílias que se mobilizaram para ir para o ato, para os atos, né? E, inclusive, para a atividade da Bolsa de Valores, onde a gente ocupou a Bolsa para denunciar aí o aumento de bilionários, né? Que se tornaram através aí de muita renda do mercado financeiro. Então, algumas das famílias foram nessas atividades, né? Então, para a gente é fundamental essa troca de conhecimentos mesmo, né? Essa troca de conhecimento é muito valiosa para a gente, porque é o trabalho de base acontecendo todos os dias, né? Tanto dentro de uma ocupação de terra, quanto de uma cozinha solidária, que a gente tem um contato com as pessoas todos os dias, para saber como elas estão, para saber se conseguiram um emprego, se conseguiram uma vaga na creche, se conseguiram colocar o filho no presencial, se conseguiram qualquer tipo de conquista, né, que seja, mesmo que seja mínima, a gente tem acompanhado isso. E a mesma coisa dentro das ocupações, né? Nas ocupações a gente faz reunião todos os dias, a gente faz esse debate todos os dias, e ninguém é obrigado a nada, né? As pessoas estão ali por livre e espontânea vontade, então elas vão ganhando essa confiança na cozinha, na ocupação, nos espaços do movimento, porque elas estão frequentando todos os dias, estão vendo todos os dias como as coisas acontecem, né? Então, elas ganham confiança e vão ganhando confiança em si próprias, né? Isso que é o mais interessante nessa relação. E elas vão tomando partido, vão tomando decisões, né? Em relação se vão, se não vão, se elas continuam escutando as fake news, se elas continuam prestando atenção
no jornal se é mesmo aquilo que está acontecendo, se ela começa a questionar essa notícia, essa coisa que está sendo vinculada, se ela faz a ligação entre o preço dos alimentos e quem poderia abater esse preço dos alimentos, né? Por que o combate à fome, né? As pessoas não têm essa noção, assim, muitas vezes. Mas o combate à fome parou. Desde o governo Temer não tem mais o combate à fome, né? Tem o Bolsa Família, que tem sido cortado já desde 2017, com bastante sistemática, assim. Então, é fundamental que esse debate seja feito para que as pessoas tenham condição de depois chegar aí no protesto, né? Porque não é a ligação entre as pessoas saberem quem são as culpadas das coisas que acontecem na política para ela tomar essa tomada de consciência e ir para um protesto para derrubar um presidente, né? Então isso não é não é rápido e nem fácil, né? Precisa de muito trabalho de base para que as pessoas tenham essa condição, né? Porque é isso, quando a gente está falando de entrega de comida, as pessoas ali estão numa situação uma situação extrema, né? Que ela só pensa em se alimentar. Ela não tem a disposição de querer esse passo seguinte, porque ela está numa situação muito difícil. Na medida que ela vai ganhando força, né? Que ela vai sendo acompanhada e ganhando força, com certeza que é o que algumas famílias já fizeram, elas tomam sim o partido que é o partido da classe trabalhadora, né? Maravilha. E, né, eu escuto, ainda nesse tema, eu escuto bastante o termo, né, que para a pessoa ir para a rua, ela precisa ter um prato, né, de comida, né? Precisa se alimentar, ter força para se alimentar. Você concorda com esse pensamento? Que elas precisam se alimentar no ato? Não, desculpa, que elas precisam ter algo para comer, para poder sobreviver, para poder, né, serem, digamos assim, agentes políticos. É porque, assim, de fato, essa é muito delicado falar disso, né? Porque muitas vezes quem está falando ou está julgando alguma coisa, né, é porque está longe dessa realidade, né? Assim, e é muito complicado a gente falar que uma pessoa que está passando fome, ela vai ter, assim, ela tá procurando emprego. A urgência dela é outra, né? A urgência dela é outra. Né, o que ela tem buscar, o que ela vai buscar é outra coisa, ela precisa sobreviver, né, a busca pela sobrevivência é primeira, né, então, de fato, assim, muitas vezes, essa é a urgência da vida dela e ela não consegue pensar em outra coisa além de garantir os alimentos para a família, né, então, eu concordo que as pessoas precisam ter condições materiais, né, para poder se erguer e lutar, assim, né? Então, elas precisam ter alguns elementos para poder, de fato, se enxergar, inclusive, naquilo, né? Porque, muitas vezes, certos tipos de debate que são nos atos, muitas vezes, elas nem se reconhecem, né? O jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas mobilizam, isso não levam ela a protestar, né? Isso não faz com que seja algo imediato. Certo. E como que funciona aí, né? Agora eu vou perguntar de tudo. Como que funciona aí essa questão aí, né, de esses debates, conversar tentar fazer com que essas pessoas avancem politicamente, né, em questões que elas estão mais para trás, né, o combate, né, às fake news. Como que vocês organizam para fazer isso? Olha, Guilherme, são várias frentes, né? Vamos pegar o exemplo da ocupação. Quando a pessoa decide entrar numa ocupação de terra, né, que ela decide pegar ali umas madeiras e uma lona e montar um barraco, é porque, de fato, ela já está no limite da vida dela, né? Assim, ela está no limite de decidir muitas vezes se vai pagar aluguel, se vai pagar a conta, se vai comprar o alimento, ela precisa decidir qual dessas ela vai priorizar, né? E muitas vezes as contas vão se acumulando porque você precisa se alimentar, né? Senão
enfim, doenças e a própria morte. Então, quando ela decide entrar para uma ocupação, ela está disposta a enfrentar algumas coisas que elas não conhecem, né? É uma ruptura com o próprio cotidiano, com a própria vida, o que ela acredita muitas vezes, né? Então, quando ela entra, ela se depara com algo muito diferente do que ela já tinha visto, né? E a gente tenta transformar esse primeiro impacto em algo positivo para ela. Então, assim, desde o início, a gente já monta uma cozinha para garantir o alimento para essas famílias. A gente tem muitos coordenadores dentro de uma ocupação para orientar essa família, não deixar ela ali abandonada, sem entender o que ela está fazendo. Desde o primeiro dia, a gente faz reuniões, a gente convida essas pessoas a participar da organização da ocupação, a gente convida essas pessoas a serem coordenadores, né? Então, todo momento a gente insiste no trabalho coletivo, no companheirismo e na solidariedade. Então, isso é uma coisa muito frequente dentro da ocupação. Então, a pessoa não fica desinformada, ela não fica desabrigada, ela não fica com fome, ela não fica sem informação, porque isso é sistemático dentro de uma ocupação, né? Então, para você ter, de fato, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 famílias, isso precisa ser sistemático, né? Isso precisa ser o tempo inteiro. Então, a gente, ao mesmo tempo que está aplicando esses valores, esses elementos, a gente também já está formando militantes ali, pessoas que queiram participar do movimento, né? E vão compreendendo como é o movimento. Então, é o tempo inteiro a gente passando informação, conversando, dando atenção para que as pessoas compreendam onde ela está, né? Para que, expressões como massa de manobra, que isso seja minado desde o início, assim, que as pessoas não se sintam isso, né? Que as pessoas compreendam que elas fazem parte de um coletivo e que a gente depende desse coletivo para tudo, né? Então, seja para montar as estruturas da ocupação, seja para fazer a pressão, o protesto na rua pelo direito à moradia. Então, depois elas passam por formações, né? A gente começa a conversar sobre elementos da conjuntura, então por que as pessoas não têm moradia, por que a gente não consegue comprar moradia, por que perto da nossa moradia a gente também não tem equipamentos urbanos suficientes para dar conta de tudo que a gente precisa, por que os direitos são difíceis na periferia. Então a gente vai conversando sobre a região onde a gente está, onde a gente está localizado, né? E a mesma coisa acontece na cozinha. Então, quando ela vai a primeira vez na cozinha pegar alimento, já é recebida, a gente já faz um cadastro, as pessoas já conhecem o projeto, a gente vai, com o tempo, conversando com as pessoas para elas entenderem que ela faz parte daquilo ali e que ela é fundamental para aquele instrumento dar certo, né? Então, a gente tem diversos passos aí que a gente vai tentando fazer essa troca aí de conhecimento para que as pessoas vão conhecendo o movimento e ganhando confiança. A gente tinha conversado aqui, né, antes, né, que agora veio essa dúvida, né, a respeito da cozinha, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? A que passo está a negociação, né, com a União em relação a esse terreno? Tem avançado ou, né, ou as coisas estão travadas? Estão bem travadas, assim, a gente, inclusive essa semana, a gente vai ter uma nova reunião, mas está bem, bem devagar. É isso, né? Na medida que eles conseguem fazer o despejo, eles começam a travar na justiça o andamento das coisas, né? Então, isso é um pouco do jeito que eles trabalham. Mas é isso, assim, a gente foi despejado e estamos cozinhando num espaço cedido ali na região, entregando numa praça central que tem lá em Porto Alegre. Mas tá bem devagar, sim. A gente, enfim, vai. Se isso aí não andar, a gente vai ver outro espaço aí.
E tem tido alguma mobilização para a retomada do espaço? Tem sim, Guilherme, a gente foi bem mobilizada, né? Muitos parceiros foram no dia do despejo. A gente tentou ter uma reunião de conciliação com a juíza, não deu certo, mas a gente tem muitos parceiros ali que estão mobilizados para fazer a cozinha dar certo, né? Ela já tem dado, na verdade, a gente já tem muitas pessoas vinculadas à cozinha, voltadas para a cozinha dar certo, mas é isso, assim, a gente não vai retomar um espaço que está agora em briga judicial, né? A gente quer que seja de forma legal agora. Agora, fazendo um bate-bola aí com você, você não acha muito absurdo, né, uma juíza querer travar um processo desse, enquanto ela está ganhando, tem dinheiro suficiente para poder comprar um prato de comida e outras pessoas que não conseguem se alimentar direito, não é muita injustiça, no seu ver? A justiça no Brasil cada vez mais demonstra seu lado, né? E essa é mais uma demonstração, né? Porque não teria nenhum problema de fazer um TAC, um ajustamento de conduta. A gente seguiria como a gente já seguiu em diversas ocupações, isso já foi feito algumas vezes, tem precedentes, né? Que é esse termo de ajustamento de conduta, e que ela não topou. Então, a gente vê mais uma vez a justiça tomando parte, né? Tomando lado, e não é o lado das pessoas que têm fome, que estão enfrentando aí essa desigualdade, né? Ela, inclusive, falou para a gente entregar as marmitas por uma ONG, entregar, sabe? Coisas de quem não sabe, não conhece o povo que tem na sua cidade, no seu país, né? Então, é uma situação bastante. É um vexame, né? É um vexame como a justiça age nesse país. Então, não é. A gente acharia estranho se fosse o contrário, né? Então, como ele já. Essa é a conduta, geralmente, da justiça no nosso país, então, é lamentável. E tem algum partido político da esquerda, ou até mesmo da direita, que apoia essa iniciativa, ou correntes políticas, né? Olha, Guilherme, a gente recebeu bastante apoio de vários sindicatos, a gente recebeu apoio de partidos de esquerda, sim, inclusive do MDB lá em Sergipe, o prefeito de São Cristóvão, gosta bastante do nosso projeto. A gente tenta não vincular, né? Porque é um projeto que tem que estar acima dessas disputas aí, porque de fato é um projeto que tem uma delicadeza muito grande, que é esse eixo, né, de combate à fome. Mas a gente tem tido apoio, sim, de vários partidos, mas que também tem seus limites, né? Tem seus limites. A gente, quando recebe, a gente agradece muito, mas a gente não tenta não vincular assim, né, diretamente, mas a gente recebeu ajuda do PSOL, do PT, do PCdoB, e a gente agradece bastante, assim, é bastante importante. Perfeito, né? Você citou aqui, né, de muitos desses projetos estarem vinculados a políticos, né, ou até mesmo para igrejas, que, né, ou toma lá atacar, você recebe, né, um prato de comida e por causa disso você tem que votar em mim, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Vocês têm tido muita dor de cabeça com essa gente, né? Porque, queira ou não queira, acho que vocês disputam, né, o mesmo espaço. Olha, Guilherme, é com muita tranquilidade, assim, que a gente recusa, sabe? Porque o projeto é isso, assim, que eu te falei, ele quer ser muito maior do que só essa relação, Não, sabe? não, não, sim. Eu tô perguntando se vocês já receberam alguma ameaça ou alguma dor de cabeça, né? Tipo, alguma provocação dessa gente
que tá, né, queira ou não queira, acho que está disputando, né, o território junto com vocês, porque, né, que também faz o mesmo tipo de trabalho, mas, né, com más intenções. Então, eu ia chegar nisso, assim, não tivemos, não tivemos, a gente só teve apoio, isso é muito bom, assim, sabe? Porque, de fato, eu acho que, inclusive, essas pessoas que atuam na periferia, elas têm visto mesmo essa dificuldade, sabe, que a população tem passado. Então, eu acho que é um benefício para todo mundo mesmo, quando uma cozinha solidária se coloca no bairro, né? Então, a gente não tem tido dificuldade com ninguém, não, assim, a gente tem tido uma aceitação muito boa de todos os lados, assim. Sim, e como fazer o projeto crescer, né? Porque vocês falaram aqui que, é, que vocês têm uma meta de distribuir 100 marmitas por dia, né? Mas é interessante pensar como crescer, né? Como fazer o projeto crescer. Vocês têm algum plano, tipo, para em vez de 100, distribuir 200? Então, a gente esbarra naquela coisa que eu falei para você do orçamento, que é muito caro, né? Mas como que a gente estimula? Eu acho que toda região tem essa autonomia aí para buscar novos parceiros, né? Então, essa é a nossa orientação. Se a gente consegue fazer 100, para a gente conseguir fazer mais, a gente precisa ter mais parceiros para aumentar esse número de marmita, né? Porque é isso, se a gente faz 100, a gente vai ter que ter o dobro do orçamento para fazer 200, né? Então, a gente incentiva muito que as cozinhas procurem, façam uma rede local mesmo, né? E a gente espera que depois dessas 26 a gente consiga abrir cozinhas em outros formatos, pensando outros modelos também, porque a ideia não é parar, né? A gente quer abrir essas 26 nesse modelo de cozinha, entregando 100 marmitas diárias, mas a gente quer pensar outros formatos também, né? E outras pessoas já têm procurado para abrir a 27ª, a 28ª, a 29ª e assim por diante. Então, a gente está repensando como também pensar, como poder abrir outros tipos de cozinha também. Agora eu vou fazer uma pergunta ampla. Qual é a saída da fome, na sua opinião? Olha, Guilherme, eu acho que fortalecer projetos como o nosso é muito importante, mas precisa haver política estatal para gerar emprego, de programas sociais, que consiga combater a fome em dimensão macro, né? Eu acho que fortalecer projetos de cozinhas solidárias são fundamentais, porque a fome no nosso país é estrutural. Se a gente acaba com um programa social, a fome volta a cavalo, né? Volta muito rápido. E então eu acho que políticas estatais, né, política do Estado de combate à fome são fundamentais e criação de emprego. Isso é muito importante. E eu acho que é uma virada de chave se a gente conseguir ter cozinhas solidárias espalhadas pelo Brasil inteiro, hortas urbanas, eu acho que é uma boa saída também, incentivo, né, à plantação urbana e um incentivo, com certeza, aos movimentos do campo, que muitos deles são produtores, por exemplo, a MST, que é o maior produtor de arroz da América Latina, e ninguém sabe disso, né? Acham que é o agronegócio que passa na Rede Globo é que produz o arroz, né? Então, é fundamental que haja política de incentivo aí para esses movimentos, porque é um projeto que dá certo, é um projeto que olha para as vidas, olha para as pessoas e que quer, de fato, combater as desigualdades. Maravilha. E indo para a última pergunta, Ana, você tem percebido um aumento da fome aí com o corte, né, do auxílio emergencial? Olha, o aumento da fome, ele começou desde o corte do Bolsa Família em 2017, quando o Temer entrou, né? A nossa primeira cozinha comunitária foi em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro,
é uma cidade com 1 milhão de habitantes e que assim, vive debaixo de uma má gestão política, de muita violência, e que a gente já viu ali, a partir de 2017, que, cortando os programas sociais, a fome voltou com uma violência tremenda, assim, e de lá para cá, a pandemia só aprofundou, e o corte do auxílio emergencial, que era a nossa chance de ter tido menos mortes e ter retomado aí uma parte da economia que o governo Bolsonaro fez com que a gente perdesse, né? Foi um momento que a gente podia ter salvado muita gente, que não deu, assim, não teve gestão, né? Não teve plano para que isso acontecesse. O auxílio emergencial foi fundamental para que as pessoas pudessem sobreviver, né? E o corte do auxílio, com certeza, a gente vai ver um aumento ainda maior, porque acho que foi semana passada, né, o último depósito, né, do auxílio. Então, a gente vai ver aí um número ainda maior de pessoas voltando para o mapa da fome e da pobreza. É um cenário triste que a gente vai ter pela frente. Então, maravilha. Então, Ana, né, estamos aqui encerrando, né, uma entrevista aí do canal Mesa de Debates, e eu quero agradecer a Ana, né, por ter aceitado o convite. Gostei bastante da conversa. Boa sorte aí para o projeto, e passo a bola para ela fazer as considerações finais. E quem quiser ajudar nesse projeto, falar como que essa pessoa pode ajudar. Bom, Guilherme, obrigada pelo espaço, pela liberdade de poder trazer aqui os projetos do MTST. Para a gente é uma honra estar nesse leque aí de organizações que têm ajudado a combater a fome, diminuir essa situação do nosso povo, né? E para ajudar a Cozinha Solidária, o Apoia-se Cozinha Solidária, é só entrar lá e ajudar. Também dá para entrar no site da Cozinha, Cozinha Solidárias MTST, e lá você vai ver o endereço da Cozinha Solidária mais próxima. Você pode ir, pode ajudar, pode arrecadar alimento e entregar lá direto. Vai ser bem recebido, bem recebida, e também pode se alimentar se quiser. Então, são todos muito, muito, muito bem-vindos mesmo. E agradecer novamente aqui o espaço. E é isso, uma boa tarde. Certo. Ana, depois você passa aí para mim, né, o link aí do Apoia-se para poder colocar no canal. Mando sim, mando agora no Zap para você. Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo a Ana, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Comentem aí na entrevista, né? Se quem puder colaborar com esse projeto, colabore, né? Que é bastante importante. Né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos do canal, compartilhe nas redes sociais, né? E curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!